O Melhor e Mais Justo de hoje analisa os resultados da Rio+20, você sabe. Além de reunir representantes oficiais de muitas nações, mais de 100, 190 nações, a Rio+20 propiciou vários outros encontros e eventos paralelos, como a gente começou a discutir aqui no primeiro bloco. E boas notícias, sobretudo nos eventos paralelos. Por exemplo, prefeitos das 59 maiores cidades do mundo se comprometeram a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em cerca de 1,3 bilhão de toneladas até 2030. Isso é um indicativo, é só um exemplo entre vários outros, né? Isso é um indicativo de que ações locais e concerto de ações locais podem ser mais eficientes quando estruturadas para serem replicadas em nível mais generalizado. É possível pensar que a partir da mobilização e das ações locais a gente pode construir redes que sejam capazes de atingir no médio, no longo prazo o país, o planeta inteiro, o país inteiro e o planeta inteiro. Ive. Bom, em 92, né, na segunda Conferência Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi no Rio de Janeiro também, esse era justamente o princípio difundido naquela ocasião, que é o pensar global e agir local. Então, desde 92, a gente já sabe que é no local onde as coisas acontecem, que a gente tem que ter uma visão planetária. Nós não podemos nos imaginar seres isolados, né, que não tem relações, e aí seja a capital, seja o Estado, seja a sociedade, mas também a gente tem um espaço físico, um território bem definido, onde a gente pode colocar as nossas práticas. O espaço, a visão global não pode nos levar a uma visão abstrata sobre o geral, né? Justamente. E a dimensão local nos dá essa materializa a nossa condição de vida para pensar o grande, né? Para pensar o global. E quando a gente pensa na estrutura que foi montada para a Cúpula dos Povos, que foi o momento das discussões aprofundadas da sociedade, nós partimos dessa lógica também de avaliar primeiramente quais são as causas estruturais das injustiças sociais e ambientais, quais são as falsas soluções, que aí entra a nossa crítica, né, a esse modelo ONU, né, ao documento discutido no evento oficial, quais são as soluções vindas da sociedade que já estão em curso, que já estão em práticas, e qual é a nossa agenda daqui para frente. Né? Então, quais as campanhas e as mobilizações necessárias. Tudo isso passando por esse âmbito local, né, para ser difundido numa escala internacional. Cada vez maior. Mas antes de falar de agenda, queria retomar, você passou por isso de novo, e foi uma discussão com a qual a gente encerrou o primeiro bloco. Eu tinha deixado aqui uma provocação, vou voltar a ela, que é a ideia de dizer, bom, a luta ambiental hoje, de certa maneira, ela, para que ela seja feita, ela não é uma questão técnica, e ela não é uma questão, portanto, exclusivamente de técnicos, ou de cientistas, ou de governos, ou de empresas, etc., mas ela é uma questão política e que repõe, né, sob outras formas, uma luta política e, portanto, uma disputa política pelo projeto de mundo que a gente quer construir. Não tenho dúvida disso. Quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos falando de algo que diz respeito a toda a sociedade. Né? O que acontece na China, o que acontece nos Estados Unidos, interfere aqui no nosso dia a dia. Então, portanto, né, cada indivíduo tem a sua parcela de contribuição para que essas coisas, para que a destruição continue ou não. Então nós temos que agir. E essa ação ela é política. Né? Toda destruição que vem ocorrendo, as explorações, extração de minerais e consumo a qualquer preço, isso é em virtude de uma ação política que pensa desta forma, que pensa que de fato tem que extrair, tem que destruir, né, visando sempre o lucro. Eu acho que quando a gente está falando de meio ambiente, e aí cada um pode agir no seu local, né? Na sua rua, no seu bairro, né? E pensar que a sua ação também interfere no todo. Então, a temática meio ambiente, ela nos propicia essa crítica também, em relação qual que é o seu papel, onde você está, quais são as suas atribuições, as suas ações, e de que maneira você está sintonizado com esse mundo, qual que é a sua parcela de responsabilidade. Então, é político, sim, não tenho dúvida. E eu acho que nós vivemos um momento muito rico de participação mais ampliada, eu até diria do que 92, da sociedade organizada e não organizada.
Porque o que nós vemos no Rio foi grupo de jovens, de mulheres, indígenas, todos os povos reunidos num nível de consciência amadurecida da importância de uma luta política em torno dessas questões. E o que nós vimos no dia da marcha, da cúpula, nós tínhamos na cúpula 20 mil pessoas e nós fomos recebidas, as pessoas todas, pelo Rio de Janeiro, com 80 mil pessoas nas ruas. Então, isso é uma consciência ampliada dos nossos direitos e da luta política necessária que nós temos que fazer nesse tema. Acho que o que aconteceu no Rio de Janeiro, a partir da Cúpula dos Povos, a partir dos organizados e outros que não estavam tão articulados na Cúpula dos Povos, demonstra um nível de consciência da população em torno de transformar isso numa luta política muito forte. As marchas, porque na verdade houveram várias marchas ao longo de todo o evento, e foram o momento alto, né, de evento paralelo, evento oficial, de qualquer coisa que possa ter ocorrido no Rio, porque foram os momentos em que a população estava na rua, de que a gente tinha participação de grupos nacionais e grupos internacionais da sociedade expondo, né, denunciando, propondo. Então tivemos desde a Marcha Mundial das Mulheres, Marcha da Via Campesina, os atingidos pela Vale, a Marcha Ré, específica sobre o Código Florestal, e a Marcha Global foi, vamos dizer, a apoteose, né, de tudo isso, porque aí todos esses movimentos, todos esses grupos estavam unidos, né, para mostrar para o mundo, né, que a sociedade tem voz, que a sociedade precisa ser ouvida, né, e de que ela também pode contribuir nessa mudança de modelo. Né? E uma coisa que está muito claro também para a sociedade é que a gente também tem que abrir mão de algumas coisas. Né? Então, quando a gente fala de produção e consumo, a gente fala do indivíduo também. Hábitos, né? Justamente. Valores, etc. Mas eu queria... Obviamente que a gente vive nas contradições, né? Ao mesmo tempo que a gente quer mudar todo esse processo, aí a gente tem medidas que nos levam, eu sempre brinco, ao invés de dizer, vamos mudar a lógica, a gente vai, compre mais carro, está mais em conta, há um estímulo consumista permanente nesse ambiente de debate. Consumo e conforto, né? Mas também eu acho que a gente não deve também, assim, só para fazer um outro lado, que é também jogar para a sociedade civil, para a população de modo geral, toda a responsabilidade com relação aos desastres, às questões ambientais, claro. Sabe? Também a gente tende e eu percebo muito isso, a tendência é, você tem responsabilidade. E as corporações? Quem é que está colocando o lixo lá nas águas internacionais? Sabe? Não sou eu. Agora, toda essa discussão, eu tinha dito ali de que não era, tinha uma discussão de fundo fundamentalmente ético-político, né, de tomada de posição e de questão de posicionamento no sentido do modelo econômico, do modelo de desenvolvimento social, etc. Mas nessa discussão, como a temática do meio ambiente, da sustentabilidade, ela passa, e muito fortemente, pela questão da discussão científica, do discurso científico, e como o discurso científico na nossa sociedade, embora utilíssimo, eu não estou discutindo isso, mas ele ganhou um estatuto também no campo do poder, né? Ele ganhou o estatuto de argumento de autoridade e argumento de verdade. Como no campo da ciência eu posso, e você tem milhares de teorias sobre o meio ambiente, algumas que dizem, imagina, não está acontecendo nada, e outras que dizem, não, o fim do mundo é amanhã, né? Estou aqui exagerando, fazendo uma caricatura para dizer, provavelmente nessas polaridades a gente tem pouco o que discutir, mas você tem, o que me parece, o que eu queria discutir com vocês agora, é isso, quer dizer, o discurso científico muitas vezes não embaça e ele não é usado como um pretexto, como um argumento para eu puxar, para as corporações puxarem para cá, ou mesmo para os movimentos eventualmente puxarem para lá. Ele não é usado como um argumento de autoridade de verdade num espaço onde há algumas certezas, mas também muitas dúvidas sobre o tamanho dos impactos, as questões, as saídas. Né? Quando eu digo que as saídas não são só técnicas, são políticas, vocês estão dizendo isso, o discurso científico ele é necessário, mas ele não é suficiente. Como é que vocês veem a interferência de um discurso que aparece como a verdade e que tem múltiplas faces,
cada um puxa a verdade ou constrói uma verdade supostamente científica para o seu lado. Depende da conveniência, justamente. Pois é. Né? Porque a gente tem um caso Ele é concreto... tomado como, então, um discurso de poder, né? Como um discurso político e não científico. A gente tem um caso concreto que está acontecendo agora, que é a discussão do Código Florestal. Né? Que há 2 anos, na verdade, já se estende essa discussão dentro do Congresso, com diversos estudos científicos que mostram essa questão dos desastres, essa relação, né, das florestas, dos recursos naturais com os desastres e como você pode prevenir isso pensando no bem-estar da população, pensando em produção agrícola, pensando numa série de coisas, e todo o arcabouço científico construído em torno disso está sendo completamente desconsiderado nas decisões políticas. Então, a gente tem casos concretos, né, de prejuízos, tanto para as vidas humanas quanto para a produção agrícola mesmo, né, que mostram que realmente a legislação, do jeito que ela está, do jeito que ela foi alterada, ela está inadequada para as demandas que estão aí colocadas. Então, acho que o discurso científico também, e aí entra novamente a questão das corporações e dos governos, também o discurso científico é apropriado de acordo com a conveniência daquele momento. Né? Em relação às mudanças climáticas, nesse momento a gente está numa discussão de questionar o fenômeno das mudanças climáticas. Né? Então, a bola da vez agora são os cientistas que falam que tudo que foi construído até agora sobre mudanças climáticas é balela, né? Que não faz sentido. Né? Então, para mim, o que mostra isso? Que a gente tem que amadurecer ainda essas questões. Né? Como você disse, existem várias incertezas. Né? Então, precisamos amadurecer e não podemos tomar tudo como absoluta verdade, mas sim como um processo de construção. Né? E a experimentação aliado à ciência que vai nos mostrar caminhos, né? Que vai nos mostrar aí soluções também. E aí, ela citou a questão do Código Florestal, eu queria fazer um complemento nesse sentido. São fatos. Quando você pega, qual que é o discurso hoje em relação à Amazônia, às áreas ainda protegidas? É que a ocupação está destruindo. Né? Está destruindo. A ocupação está destruindo a Amazônia, isso aqui. Não é isso. Quando você olha, de fato, para a floresta em pé, você vê que o que está sendo preservado é onde a população. É a população ali tradicional, são as populações indígenas que estão conservando a mata em pé. Onde você vê o limite? O limite é onde está o latifundiário. Então, isso é fato. Né? O limite é o latifundiário que está tentando exprimir essa população. Então, justamente... Ampliar a fronteira agrícola. Exatamente. E o que a gente vê é o contrário, o noticiar o contrário, que a população está avançando para... Não é a população. Você tem, muitas vezes, 1000 famílias ocupando e mantendo a floresta em pé, quando você tem um proprietário de um grande latifúndio, né, derrubando a floresta. Então, você tem essas inversões do que é verdade, do que é o fato, colocado para a sociedade. Então, mas isso nem é no campo, digamos, científico, tá certo? Isso como você disse, é factual. E aí o que se tem aqui é a tentativa de jogar... de certa maneira, científico. De enganar a população, enganar a opinião pública. Não há muito conceito entre cientistas. Você consegue imaginar que o estudo feito sobre o Código Florestal foi feito por alguém encomendado por quem estava com o interesse de fazer a mudança do código. Então, assim... Mas você tem os dois lados, né? Aí você tem uma outra contestação. Isso. Então, assim, mas eu nunca achei que a ciência é neutra, né? E quando você encomenda uma pesquisa, uma informação concreta para justificar algo de seu interesse, e tem outros que contestam, como houve contestação do que foi apresentado, você pode verificar o quanto nem a ciência é neutra e nem tampouco existem verdades absolutas. Mas nessa disputa, quem ganha? Com o Congresso Nacional, com aquela composição. Né? A luta se torna muito mais difícil e pesada. E acho que essa desmistificação que você está fazendo, que vocês estão fazendo, é super importante. Eu sou uma cabocla da Amazônia. Sou do estado do Pará, tenho 25 hectares lá no município de Garapé-Miri, que é a minha cidade, é a minha terra. E eu tenho absoluta certeza
pela minha vida, minha trajetória e minha história, que o meu não preciso desmatar em medidas absurdas para poder viver em 25 hectares de terra. Tem açaí, tem várias essências florestais, tem várias coisas que dá para viver dali. Então, há uma fantasia de que, inclusive como foi tratado, de que éramos nós que estávamos solicitando maior possibilidade de desmatar, éramos nós que queríamos. O que nós queremos é a pequena propriedade, os agricultores familiares, é trabalharem, termos condições de ter políticas públicas, né? Condição real de trabalhar no que nós temos. E necessariamente não é preciso fazer alguém dizer por nós aquilo que a gente vive e experimenta. A questão dos pequenos produtores, na verdade, não é o problema não é a floresta. Né? Mas é você ter os programas de crédito, você ter programas de distribuição dessa produção. Né? Então, você adequar isso, né, a essa realidade e não necessariamente você promover aí a monocultura, o latifúndio. Né, que e a expulsão desses povos da terra. E isso ficou muito evidente na cúpula também. Né? Então, porque ao longo de todos aqueles dias foram feitas várias denúncias, e aí não só no Brasil, né, mas denúncias internacionais das pressões que essas comunidades, os povos da floresta, sofrem, né, por defender o seu patrimônio cultural, ambiental, social, né, como eles sofrem essa pressão pelas corporações. E aí que é a tal da economia verde. Né? As corporações vêm se apropriar desse patrimônio, né, natural, né? Nós queremos uma outra economia verde. Nós vamos para mais um rápido intervalo e já já a gente volta com o último bloco do programa.